Então, pessoal, quando eu era mais adolescente, eu e meu grupo de amigos, a gente era muito fascinado por tudo a ideia dos livros do Dan Brown. Mas eu nunca cheguei realmente a ler as histórias. Eu gostava dos filmes e eu cheguei a ler O Símbolo Perdido só, que era o único que eu tinha. Mas eu resolvi agora começar pelo começo, então eu peguei Anjos e Demônios pra ler. Olá pessoal, meu nome é Charlie e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, considere se inscrever para receber mais vídeos maravilhosos como esse. Não vamos ser modestos. E se você gostar, você deixa o seu like aqui para me ajudar. Se você já for velho de casa, não esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante para fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Se você gostar muito mesmo, considere compartilhar por aí e espalhar a palavra. Vamos direto pro vídeo, beleza? Então, eu li nessa edição aqui da editora Arqueiro, com tradução o nome dela é grande, Maria Luísa Newlands da Silveira. É a edição tradicional, acredito, né? Deve estar na 20ª edição já, na 20ª republicação já esse livro aqui. E deu pra tirar, né, todo aquele gosto que eu tinha de conhecer demais a história a partir dos filmes, mas nunca ter lido realmente, apesar de eu saber muito, porque o meu melhor amigo do ensino médio, um beijo pra você, Vitor, ele era muito fascinado por tudo do Dan Brown e tal. Mas a história todo mundo conhece, né? Acompanha o Robert Langdon, que é um professor universitário, ele é especialista em simbologia lá em Harvard, e ele acaba sempre se metendo em casos super misteriosos de investigação em que as habilidades dele como simbologista são necessárias. Nesse caso aqui, um atentado terrorista vai acontecer no Vaticano e ele precisa usar as habilidades dele para falar sobre os Illuminatis, que são, né, quem estão clamando ser os responsáveis por esse ataque aos cardeais, que podem se tornar papas no decorrer da história, e também tem uma bomba no Vaticano. Vocês sabem que eu sou muito ruim de sinopse, né? Mas eu acredito que essa história aqui todo mundo já esteja familiarizado por causa do filme. Eu perguntei pros meus amigos antes de começar a ler o que eles achavam de Dan Brown, né? Porque eu sei que tem muita gente que detesta a literatura dele, tem muita gente que adora, né? O livro é super famoso, deixou o homem milionário e tudo mais. Mas fala que a escrita dele é meio pobre, se você leu um, você leu todos e tudo mais. Mas eu queria saber com os meus próprios olhos, né? Ler as minhas próprias impressões da escrita do Dan Brown. E assim, não achei ruim. Eu acho que tem muita coisa realmente que ele estica muito a própria lógica, sabe? Ele vai muito longe para poder fazer as conexões que ele quer. Mas ele também não tem aquela prosa, nossa, que prosa maravilhosa, com rimas incríveis, olha como essa pegada vai mudar. Não é isso, é um thriller interessante de ler, tem um ritmo bem acelerado, né? Eu assisti uma masterclass dele, que ele fala que é muito importante pra ele, na escrita dele, essa coisa do tem um tempo pra alguma coisa acontecer e a gente tem que ir acelerando pra dar esse desespero no leitor. Então tem muito isso aqui, é muito acelerado, você tem um prazo até a meia-noite pra acontecer o atentado no Vaticano. Então é muito acelerado, tá tudo muito corrido, o preço é muito alto, sabe? É muita urgência. Isso eu acho interessante, ele consegue escrever de uma maneira que você se sente acelerado ali. Mas também não, como eu disse, não é aquela coisa rica e diferenciada. Eu gosto de como ele usa das coisas reais que tem em Roma, no caso de Anjos e Demônios, para fazer as conexões com as maluquices da cabeça dele, coisas que, né, algumas pessoas especulam na história, outras coisas que foi inventada por ele mesmo. Mas eu acho bacana, tipo, as estátuas e tudo mais, as obras de arte, como ele conecta com o que ele precisa para a narrativa dele funcionar. Isso eu acho que deve ter sido um exercício muito interessante, pensando assim, pelo lado de como pessoa que escreve, como pessoa que se interessa para entender a lógica das coisas. Eu acho que deve ter sido um exercício muito legal, ele com o mapa ali de Roma, fazendo as conexões e tudo mais. Eu acho que essa parte deve ter sido legal. Eu sei que o livro já foi acusado de plágio várias vezes, mas eles ganharam todas as vezes. Nenhuma acusação de plágio pegou. Então, assim, cada um com as suas próprias lutas. Não vou entrar nesses detalhes nesse livro aqui, porque eu acho que nesse vídeo, porque eu acho que não interessa. Mas eu sei que aqui no começo do livro, ele faz um comentário que eu acho engraçado. Todas as referências à obra de arte e arquitetura, a túneis e a tumbas em Roma são inteiramente factuais, assim como suas localizações exatas. Essas obras e monumentos ainda podem ser vistos hoje. A fraternidade dos Illuminati também é factual. Eu acho tão... Sabe, ter que ficar se provando que, isso aqui é verdade, olha, isso aqui é fato. Só que, tipo, é um livro de ficção.
Sabe, eu acho que as pessoas na literatura se levam muito mais a sério do que, por exemplo, no cinema. Porque no cinema a gente sabe que, pelo menos a grande maioria, sabe que um filme é um filme. Ou deveriam saber, né? Apesar que hoje em dia tá ficando bem complicado essa coisa. Mas a gente tem o filme que começa com baseado em fatos reais, né? Como eles colocam. Mas assim, eu nunca levei ficção desse jeito. Ficção é ficção. Então assim, eu vou ler uma obra como Anjos e Demônios, e se eu achei uma informação interessante, eu vou pesquisar pra saber se realmente é assim a história, como historiadores falam, como historiadores da arte falam, como, sei lá, as pessoas pesquisaram sobre isso. E não tomar como verdade. E eu acho que muito da crítica que vem dos livros do Dan Brown é porque tudo que ele escreve é mentirada. Ah, não existe isso. E tipo, não existe mesmo. É um livro de ficção. Só que ele com essa nota no começo, batendo, não, porque é factual. Sabe, tipo, você tá se levando muito a sério a sua própria obra. Você sabe que não é. Você sabe que é uma obra de ficção, cara. E eu acho isso meio... Não me pega muito essas coisas, sabe? Eu leio uma obra de ficção como uma obra de ficção. Pode ter fatos, né, coisas reais aqui, fatos históricos e tudo mais, mas não deixa de ser uma obra de ficção. E a gente tem que moldar a história de maneira que, né, funcione com a narrativa que ele quer contar. Então, mesmo que tenha coisas aqui que são fatos, informações de história da arte principalmente, que tem historiadores da arte que falam realmente isso, ele vai moldar aquilo de maneira que seja melhor pra história que ele quer contar. Então assim, de eu ficar batendo no peito, ai meu Deus, esse negócio aqui é real e tudo mais, sabe? Eu acho tão besteira isso. E eu acho que é isso que muita gente critica nos livros dele, que é uma mentirada. Só que é uma mentirada mesmo, gente, é um livro de ficção, sabe? Eu acho que ele se levou muito a sério, as pessoas levaram muito a sério, e aí virou essa confusão toda, sabe? É só um livro de ficção, divertido, um thriller com pegada, com coisas de história, mas é aquilo que eu falei, se você gostou de, ai, os Illuminati, não sei o que, você vai pesquisar, você vai ler livros sobre o assunto, você vai ler fontes, e vai ter autores falando que existiu, que não existiu, que na verdade eram só cientistas, que eram um grupo que fazia maldades, que ia destruir o Vaticano, e vai ter. Mas aí você vai atrás das fontes, você vai, sabe, você pesquisa. Pra mim é tão óbvio na minha cabeça que você pesquisa as coisas, sabe? Você não aceita de bom grado, assim, ou te joga uma informação, você vai e pesquisa. Essa relação das pessoas com esse livro eu acho muito esquisita, muito esquisita. Mas falando sobre, né, a obra em si, sobre a história, eu acho que tem momentos, assim, que ele abusa um pouco da nossa boa vontade, sabe? Tem momentos que você revira os olhos até com os comentários que eles fazem. É uma visão muito americanizada, sabe? O Dan Brown é um norte-americano, então o Robert Langdon, apesar de ser um pesquisador renomado e tudo mais, ele tem uma visão muito norte-americana das coisas. E aí, às vezes, você tá lendo um negócio lá que você dá uma risada, sabe? Tipo, poxa, o mundo não é assim, né? Existem outros viés. E isso é uma coisa que a gente tem, até o que eu falei agora de a gente tem que ir atrás de fontes e tudo mais, tudo tem um viés, tudo tem uma ideologia. E aí o que a gente tá vendo aqui é de um cara americano, pesquisador americano, que vê o mundo desse jeito. Então pra gente que não é americano, a gente vê umas paradas aqui e fica tipo, revira os olhos e tudo mais. Mas, como eu disse, ele exagera em muitas coisas aqui, mas eu acho que funciona pra história que ele quer contar. Eu embarco na aventura aqui do Robert Langdon, da Victoria Vetra, e sabe, embarca, vai. Aí você abraça os absurdos, você leva como verdade na história. Não tô dizendo que é verdade fora do livro Anjos e Demônios. Mas na história eu preciso acreditar que aquilo tudo é verdade. Então você embarca, eles falam um absurdo, um negócio gigantesco. Você vai, tá bom, pra essa narrativa isso tem que funcionar. Pra mim, a pior parte desse livro, uma coisa que eu não vejo muita gente comentando, é a questão do assassino, do assassin. Que é um estereótipo árabe terrível, sabe? Ele é um predador sexual, ele fica fazendo as vítimas dele, mostra ele lá com uma prostituta, com uma... Né, não sei se é a palavra certa pra se usar nesse termo aqui, nesse caso é isso, mas, sabe, ele tem as visões dele do mundo árabe e tal, só que é de uma maneira tão estereotipada que me incomodou muito, sabe? No filme eles optam por um assassino europeu mesmo, com outra cabeça, com outra visão, com código de conduta. E eu acho que nessa escolha o filme foi muito mais acertado, porque funciona a questão dele poder conectar os Assassin com, né, o seu assassino atual, mas ele não precisava ter pesado tanto no estereótipo do árabe, sabe? Tem algumas cenas que são, assim, nojentas mesmo, sem ter uma... É lógico que a gente precisa fazer o assassino seu, né, a gente torcer contra ele e tudo mais, mas eu acho que ele pesou muito a mão no estereótipo do árabe sexual, do árabe que quer dominar, sabe? Não tinha essa necessidade, ainda mais que você vai fazer um atentado contra o Vaticano, você bota um árabe, sabe? Esse livro acho que foi escrito antes do atentado lá de setembro, né, das Torres Gêmeas, 11 de setembro, mas ainda assim já tem essa conotação
sabe? Não, eu acho que a coisa que mais me incomodou de todas as coisas desse livro aqui, isso foi o que mais me incomodou. Uma coisa que eu achei bem, assim, diferente do que eu tinha em mente, que as pessoas falam, esse livro foi tão polemizado, meu Deus, é contra a Igreja Católica, foi proibido no Vaticano, né? O Vaticano repreendeu o livro, e as pessoas ficam, esse aqui é contra a Igreja. Só que, tipo, eu acho que em muitos momentos o Dan Brown é super respeitoso com a Igreja, sabe? Apesar do vilão ser um personagem, ser um, né, da Igreja e tudo mais, eu acho que ele tem uma visão sobre Deus, sobre religião. Eu não pesquisei a religião do Dan Brown, se ele é um homem católico, se ele é um protestante, se ele é alguma coisa. Isso eu realmente fico devendo pra vocês. Ele tem muito respeito pela religião das pessoas, de maneira geral. Até porque o Robert Langdon, ele é um pesquisador de religião, né? Então ele tem uma visão mais assim, mais acadêmica da coisa, mas também muito respeitosa. Então o livro critica muito o catolicismo e, né, os erros da Igreja Católica, mas ele também tem uma visão muito... Tem momentos que chega a ser até carinhoso com alguns personagens religiosos. O Leonardo Vetra, né, o cientista que morre no começo do livro, o pai da Vitória, com alguns próprios cardeais da igreja mesmo, os personagens, alguns do exército lá da guarda suíça que toma conta do Vaticano. Tem uns momentos muito bacanas e tem a relação da Vitória mesmo, como uma cientista ferrenha, com a ciência dela, também conectando com a religiosidade dela, por ter crescido com um padre, ser criado por um padre. É o Leonardo que é um padre cientista, mas a visão que ele coloca aqui é muito mais amena do que é o catolicismo, passa muito pano pro catolicismo até, do que toda essa polêmica, sabe? Tem a polêmica do Illuminati, não sei o que, os erros da Igreja Católica, tem, mas eu também acho que o livro tem muito carinho até pela religião, pelo catolicismo, mais do que eu esperava por todos os comentários que eu vejo. O filme tem até algumas coisas mais críticas da religião, porque o Robert Langdon do filme é mais ácido do que o livro. Então já vou falar um pouco do filme, já que eu tô falando tanto do filme, vamos pro filme falar um pouquinho. É curioso pra mim, né, como pessoa que gosta muito de cinema, que estuda mais cinema até do que literatura. Literatura é uma coisa mais de hobby, mais de paixão. Agora que eu faço faculdade de letras é que a gente tá entrando mais nisso e eu tô deixando pra aprender com a faculdade, apesar de ler várias coisas, mas o cinema foi um estudo pessoal meu, já tem alguns anos, então eu sou mais aprofundada no cinema. Eu estou começando a aprender sobre literatura, então vocês me perdoem, mas é interessante ver como funciona, como eu falei no vídeo do Planeta dos Macacos, é interessante sempre você ver como a história foi adaptada. Não dizer qual que é melhor, qual que é pior, mas ver o que eles tiveram que fazer. E aqui eles tiveram umas escolhas bem interessantes no filme, que eu me pergunto, porque no livro tem os personagens jornalistas e toda a parte da mídia tem uma questão muito forte no livro, para representar como a mídia é um braço do anarquismo, né? Uma forma de anarquismo e tudo mais. Tem muito isso no livro e no filme esse personagem fica de fora, a mídia é bem menos importante, tem alguns flashes só do povo filmando lá na frente do Vaticano e tudo mais. É interessante eles terem tirado o personagem dos jornalistas, porque pro ritmo que eles colocam no filme eles realmente não caberiam. Mas no livro é uma parte muito importante, e também o diretor Coller, que é o diretor do CERN, sei lá como que chama, o centro lá de pesquisa que a Vitória e o pai dela fazem a antimatéria, né, a partícula de Deus. E ele também foi retirado do livro, eles dão mais importância aqui pro policial no filme, ele foi retirado do filme. Botam mais importância nos policiais e num outro cardeal lá da igreja que no livro não existe exatamente. E no filme também ele fica super jogado. O Coller deixa de ser importante na narrativa e eu acho que, tipo, eu queria entender por que a escolha de tirar o Coller, porque eles tiram bem a importância da pesquisa e tudo mais e botam mais no... É porque o Tom Hanks, o Robert Langdon, né? Então você tem que botar mais importância nele. Mas no livro a Vitória é muito mais importante e os cientistas são mais importantes, então o Coller, que é o diretor do centro de pesquisa, acaba sendo mais importante também. E ele é um personagem bem interessante porque ele é um cientista que não aceita nada da religião. Então ele é o contraponto, né, de que você tem o povo da igreja, que é super religioso, aí você tem a Vitória e o pai dela, que são cientistas religiosos, e aí você tem o Coller, que é só cientista que não aceita a religião. E isso foi tirado no filme para ficar até mais rápido, porque é aquela coisa, né? O livro tem 400 e bolotas de páginas. Não dava pra adaptar um filme de 2 horas, que o filme tem 2 horas e 15, se eu não me engano. Não dá pra você botar tudo, até porque aqui você tem muito mais espaço pra entrar na cabeça dos personagens e tudo mais. No filme tem que acelerar muita coisa pra poder funcionar na dinâmica do cinema, tem que ter mais ação, tem que ter, né, é mais dinâmico, assim, pra dizer. Então é legal você ver as escolhas do que foi tirado aqui e como eles adaptam principalmente a reta final do livro é meio diferente da reta final do filme. Então vou falar spoilers aqui, mas quem não assistiu esse filme, né? Quem não leu o livro também, aí o problema é seu, mas
O filme e o livro são bem parecidos, a massa toda é igual. Algumas coisas acontecem de forma diferente, mas os acontecimentos, assim, é basicamente a mesma coisa que acontece. E tem algumas escolhas, o Camerlengo é bem mais ativo aqui. No filme ele é um pouquinho mais acuado, mas no livro ele é bem decidido nas coisas, ele enfrenta os cardeais, ele enfrenta a guarda suíça. E no filme ele acaba ficando mais acuado, então tem mais coisas plantadas aqui pra você saber que é ele o culpado do que no filme. Ele arquiteta mais no livro as coisas do que no filme, mas no filme, até por ser o Will McGregor, que ele tem essa... No livro eles falam muito dos olhos do Camerlengo, que ele tem esses olhos brilhantes, esses olhos verdes e brilhantes que conquistam, e o Will McGregor tem essa coisa, então a imposição vem mais... tem essa fragilidade no Will McGregor, que também tem essa força, quando a gente sabe que ele que tá invocando tudo. E essa linha de pensamento ficou meio confusa, mas eu tô fazendo vídeo sem roteiro, então vocês me perdoem. Mas no livro se aprofunda mais, ele é mais maluco no livro, o Camerlengo. Ele tem mais um pensamento mais... É porque dá tempo de fazer monólogos muito mais longos, você vê a cabeça dele também, a relação dele com o Papa e tudo mais, e que tem relação de pai e filho e tudo mais. Mas no filme eles acabam tendo que acelerar pra mostrar mais coisas do Robert Langdon, o que é muito legal, porque o Robert Langdon é um personagem interessante. O Tom Hanks por muito tempo foi meu ator favorito e eu gosto muito do filme. Eu reassisti ele ontem à noite e depois de ler o livro, algumas escolhas do filme eu não achei tão acertadas assim, mas é aquela coisa, né, foda-se, o filme não sou eu que decido. Mas algumas escolhas me incomodaram um pouquinho, algumas escolhas não. Mas eu gosto da dinâmica do Robert Langdon no filme. Eu acho só que eles diminuíram a importância da Vitória e isso me incomodou um pouco. Até porque no filme eles não colocam que a relação dela com o... No filme é o Silvano, né? Não é o Leonard Vetra. E no livro eles são pai e filha, então tem uma relação muito forte. A Vitória quer vingança. Ela quer vingança, ela não quer só parar a arma lá, a bomba de antimatéria pra salvar o Vaticano, quer salvar os cardeais. Ela quer também, lógico que ela quer, mas ela quer vingar o pai dela que foi assassinado. E tem cena dela confrontando o assassino e ela confrontando o Camerlengo depois. E eu acho que tiraram muito a importância da Vitória no filme, e isso foi o que mais me incomodou no filme. Como eu disse, o filme acerta em mudar a representação do assassino, porque na história não faz diferença nenhuma do filme, se ele fosse um árabe, se ele fosse de outra etnia, mas funciona ele sendo um europeu com outro código moral, bem diferente do código moral dele no livro. Eu achei um acerto muito grande do filme pra funcionar, até porque, né, é um filme depois do 11 de setembro, então seria o Ron Howard, que é o diretor, ele escolhe não fazer isso e eu achei uma escolha muito acertada. Mas o que me incomodou mesmo foi a falta da Vitória. Mas assim, o filme é muito legal, eu adoro o filme, eu adoro a imagética do filme, a trilha sonora eu acho muito boa, de verdade. Eu sei que não são grandes filmes, mas eu gosto muito e eu vou sustentar o meu gosto, que eu acho realmente que Anjos e Demônios e também O Código da Vinci são bons filmes, são filmes muito bons na proposta deles, são cafona em vários momentos, são exagerados, mas comigo funciona e pra mim é tudo que importa. Então esse vídeo já tá ficando muito longo porque eu gosto, a câmera vai desligar e eu só tenho uma bateria. Então assim, essa parte do filme ficou mais complexa, né, que eu falei aqui, ficou mais enrolado, mas vocês me perdoem. Mas assim, eu gostei bastante do livro, eu dei 3.5 estrelas. Eu gostei mais da Vitória aqui no livro, eu gostei dela ter mais importância, eu gostei da relação dela com o Langdon, com o Robert Langdon. O Robert também no livro, ele é mais um cientista, ele é mais um pesquisador nervosão, assim, tipo, nervoso de constrangimento mesmo, sabe muito bem o que falar. No filme, o Tom Hanks fica mais assertivo, ele zoa, ele é mais arrogante, ele é mais irônico. E funciona pro cinema um personagem assim mais do que na literatura. No caso do filme, por ser o Tom Hanks. E eu gostei bastante do livro, eu recomendo pra quem já assistiu o filme e gosta, lê o livro, é bacana, mas é aquela coisa que eu falei no começo. Não é um tratado histórico, não é um livro de história que você vai pegar pra ler estudando história. É só uma ficção. O Dan Brown exagerou nas próprias propostas, ele fala um monte de coisa aí, mas você ignora ele, você ignora as pessoas malucas que lê um livro e leva a sério também. E lê porque é um thriller muito divertido, muito interessante, que você quer saber o que vai acontecer, mesmo sabendo por causa do filme o que vai acontecer, você quer ver ali como que vai ser descrito. É interessante ver as pegadinhas históricas para ver como ele vai comparar uma coisa com a outra, mesmo que você saiba que se você quiser garantir aquilo, você tem que pesquisar depois. Mas é um livro bem interessante, eu gostei, foi uma leitura muito agradável e eu quero ler agora O Código da Vinci, porque eu gosto também bastante do filme. E é isso, pessoal. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição, se vocês quiserem comprar Anjos e Demônios, mas é como eu digo.
Se você não quiser comprar na Amazon, compra na estante virtual, compra num sebo perto de você, mas compre o livro, ou pegue online também no Kindle se você quiser, mas leia o livro e tire suas próprias conclusões, não viva só do que as pessoas dizem, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, por favor, se inscreva. E se você já leu Anjos e Demônios, fala aqui o que você acha, se você assistiu o filme, como foi, né, a adaptação, se funciona com você. O que você acha dos livros do Robert Langdon, do Dan Brown e tal. Se funciona com você, se não funciona. E se você gosta ou não. E vamos conversando, a gente vai conversando aí. Eu gostei bastante, eu quero saber o que as pessoas acham desse livro, para além de achar que é uma bobeira histórica. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura. Beijos!